Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí à abertura da nossa semana acadêmica, né, do curso de jornalismo. Está acontecendo tanto aqui em São Leopoldo quanto em Porto Alegre, que se estende até a quinta-feira. Hoje a gente tem a honra aí, né, numa mediação também do nosso colega Rafael Groman, de receber aqui na Unicinos o Carlos Juliano Barros, também conhecido como Caju, tá? Estávamos conversando há pouco, que é jornalista e mestre em geografia pela USP. Há anos, o Carlos vem se dedicando à cobertura de temas relacionados ao mundo do trabalho. E nessa área, o Carlos já dirigiu, então, 4 documentários de longa e média metragem, que foram, inclusive, selecionados para importantes festivais, tanto dentro quanto fora do Brasil. O filme Geek, A Uberização do Trabalho, produzido pela Repórter Brasil e também exibido pela Globo News e pelo Canal Brasil, foi finalista na categoria Imagem do Prêmio Gabriel Garcia Marques. O Carlos ele é criador, roteirista, né, e apresentador do podcast Trabalheira, Rádio Batente, eleito pelo Spotify um dos destaques de 2020. Na trajetória dele, ele colaborou para diversas publicações, como BBC Brasil, Folha de São Paulo, Rolling Stone e The Guardian. E ele é um dos fundadores da Repórter Brasil e recebeu o prêmio Vladimir Herzog de Anistias e Direitos Humanos em 2 oportunidades, e foi também finalista do Prêmio ESSO de Jornalismo. Também é idealizador do Moda Livre, aplicativo que avalia como as marcas monitoram seus fornecedores para evitar a prática de irregularidades trabalhistas. Então, vocês viram aqui que o currículo histórico do Carlos é longo, né? Ele já fez muita coisa, já trabalhou em muitos espaços, está envolvido aí com diversas atividades. A nossa ênfase aqui é também enfatizar esses desafios do trabalho na editoria de economia, né, como colunista do UOL. Então, essa foi uma demanda dos estudantes, que a gente tivesse uma ênfase nessa temática. Mas o Carlos vai agora, então, conversar um pouco com a gente, vai dar uma fala introdutória, fazer uma fala introdutória, e depois disso também a gente vai ficar aberto para questões, para sanar todas as dúvidas de vocês. Então, em nome da Unicinos, em nome da coordenação do curso de jornalismo, a gente agradece, Carlos, a tua participação aqui, e eu, de imediato, passo a palavra e depois vou ficar na mediação, então, das perguntas que vêm do público. Muito obrigado. Bacana. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, é um grande prazer, uma grande honra aí conversar com todo mundo. Agradecer aí ao Mikael especificamente, né, que entrou em contato comigo. Você me ouve bem, né, Mikael? Tudo certo? Todo mundo me ouvindo bem, né? Legal. Então, eu acho que eu vou começar fazendo uma fala introdutória, né, de, enfim, uns 20 e poucos minutos, contando um pouco da minha trajetória, e aí eu acho que mais para o final eu vou me encaminhando aí para essa parte mais da economia, né? Enfim, porque eu também tenho um pé muito forte no audiovisual, né? Então, enfim, além de dirigir alguns documentários, eu também trabalho como roteirista. Eu até também assino o roteiro daquela série uma série que fala sobre a conjuntura política, de polarização política aqui no país. Mas, enfim, a economia, na verdade, surgiu na minha vida, o interesse pela economia, a partir mais do meu mestrado, né? Mas, enfim, eu vou falar sobre isso mais nitidamente daqui a pouquinho. Então, bom, como o Mikael falou, meu nome é Carlos Juliano Barros, eu sou jornalista, sou daqui de São Paulo, sou nascido e criado em São Paulo, eu tenho 40 anos, e, enfim, desde sempre eu né, planejei seguir a carreira de jornalismo, assim, é curioso isso. A minha mãe é professora universitária também aqui da USP, da área de letras, então eu sempre tive aí veleidades literárias também, sempre, enfim, me dividi entre essa vontade de ser jornalista e ter uma certa aspiração literária também, né?
Depois que eu me formei no jornalismo, eu acabei entrando na faculdade de letras, né? Não me formei, acabei não me formando porque eu também entrei depois no mestrado na área de geografia. E eu já explico por que que eu fui parar na geografia, né? Enfim, dei uma desviada aí na minha história anterior. Então, quando eu entrei, né, na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, em 2000, era uma época muito diferente, né, de hoje, assim, mas ao mesmo tempo era uma época de muitas transformações, né, assim, só para vocês terem uma ideia, eu conto essa história sempre, assim, quando eu entrei não tinha nem e-mail, né, e eu me lembro de ter visto um amigo usando o e-mail dele no laboratório de informática lá da faculdade. Eu achei até curioso que ele estivesse consultando o e-mail dele no laboratório da faculdade, porque na minha cabeça o e-mail era como se fosse uma caixa de correio mesmo, que chegava na sua casa, né? Então, essa abstração de você conseguir acessar um conteúdo de qualquer parte, né, a partir de um computador, era algo que me custava entender, assim, né? Enfim, eu era muito jovem, né? Enfim, tinha muito pouco contato ainda com esse mundo né, de informática, de computadores, enfim. Então, até hoje é uma piada, né, do pessoal da minha classe, né? Essa minha inabilidade naquela época para questões tecnológicas. E naquela época, né, estavam surgindo os primeiros grandes portais, né? Então, acho que o Mikael vai se lembrar também do IG, né, o Terra, era a época da internet de escada ainda, né? Enfim, você tinha propagandas na TV, assim, sobre como usar a internet. E naquele momento, assim, já havia esse debate, né, muito acirrado, assim, muito aceso, se o jornalismo digital ia suplantar, ia exterminar, né, o jornalismo impresso, enfim, né, naquela época havia uma divisão muito clara do fluxo informacional, assim, né? Você tinha a cobertura dos jornais diários e da TV, né? Enfim, e aos fins de semana você tinha as revistas, né? As grandes revistas, na época as principais eram a Veja, né? Enfim, algumas tentavam fazer sombra, Isto É, depois vieram revistas com um espectro ideológico mais à esquerda, sabe, como a Carta Capital, mas esse era o fluxo informacional, né? Você consumindo as notícias nos jornais diários, para quem era mais afeito ao jornalismo, né? Para quem gostava de ler mesmo. Evidentemente que a TV era mais popular, sempre foi, e de fim de semana você tinha as grandes revistas, né, como um repositório mais analítico mesmo, né, das informações. E desde sempre eu me encantei mais por esse trabalho em revista, né, porque era um trabalho de mais de fôlego, era um trabalho mais analítico, né, que enfim no qual você não era atropelado por aqueles acontecimentos do dia a dia, né? Enfim, e era curioso, assim, porque na ECA, pelo menos, né? Assim, a ECA tinha um currículo muito voltado para o jornalismo impresso, assim, né? Então as pessoas saíam e iam trabalhar nos jornais, ou na Abril, assim, eu me lembro que a editora Abril, né, enfim, naquela época a editora Abril tinha muito, a editora Abril nem existe mais, né, mas naquela época a editora Abril tinha muitas revistas, a Veja era o carro-chefe, mas tinha Exame, enfim, tinha Capricho, né, tinha um portfólio muito variado de revistas, aquela de carro, o Quatro Rodas, né, enfim, então você tinha assim uma amplitude muito interessante, né, de possibilidade de trabalhar com revistas. Mas eu sempre me encantei mais pelas revistas né, pelas reportagens de fôlego, as reportagens mais longas. E aí, então, foi por aí que eu tentei direcionar minha carreira jornalística. Assim, né? Então, trabalhei muito tempo para Rolling Stone, fiz muitas matérias para Rolling Stone, para GQ também, aquela revista que até hoje existe também. A Rolling Stone também existe, né? Enfim, mas a Rolling Stone, quando ela surgiu no Brasil, ela tinha uma proposta de ser também um porto seguro aí para as grandes matérias, né? Então, sei lá, tinha matéria que eu fazia para Rolling Stone que ficava 2 meses apurando, entrevistava 25 pessoas para fazer um texto de 40 mil caracteres, né? Então, era quase que uma mistura de jornalismo com hobby, assim, né? Enfim, porque implicava viagem, implicava um mergulho muito interessante.
E eu, pessoalmente, tinha uma vontade, assim, muito louca de conhecer o Brasil, assim, né? Isso também, para mim, foi um marco. Eu me lembro quando eu assisti aquele filme Central do Brasil, né? Que foi indicado ao Oscar, tudo, lá no finalzinho dos anos 90, é, com a Fernanda Montenegro, né? Enfim, o filme tinha também um mergulho aí, né, pelo interior do Brasil, e eu lembro, assim, que eu estava no colegial, né, ainda me formando no ensino médio, e eu falava, pô, eu quero fazer isso da minha vida, assim, eu quero viajar, quero conhecer o país, e felizmente consegui fazer isso, né, assim, eu conheço literalmente todos os estados do Brasil, viajei todos os estados do Brasil para fazer matéria, e nesse começo, assim, eu tinha uma vontade muito de fazer matéria sobre assuntos que eu não via tradicionalmente nos grandes veículos, assim, né, então sempre tive interesse muito sobre questão agrária, assim, conflitos por terra, e no começo dos anos 2000, né, esse assunto era muito forte, era muito candente, assim, estava muito em voga, né, essa questão de reforma agrária, ocupações de terra. Teve até uma novela famosa da Globo, né, O Rei do Gado, que está sendo reprisada agora, que trazia essa questão do sem terra, né, para discussão. E, enfim, né, questão indígena, tudo isso foi sempre né, eu tinha uma vontade muito forte de conhecer essa realidade que era muito distante, né, da minha vida pessoal, enfim, né, das pessoas com quem eu convivia no colégio. E então, já no comecinho dos anos 2000, né, aqui a gente com o pessoal lá da ECA, a gente fundou a Repórter Brasil, né, que é uma organização que existe até hoje e da qual atualmente sou coordenador de jornalismo, né, eu assumi esse cargo muito recentemente. E hoje, assim, na Repórter Brasil, a gente tem uma equipe bem grande, assim, a gente tem aí, né, quase 30 pessoas trabalhando, e a gente tem parcerias com, né, enfim, com uma agência de notícias, né, especializada em questões trabalhistas, socioambientais, e que tem parceria de republicação aí com o UOL, com a Folha, com o Guardian na Inglaterra, Mongabay nos Estados Unidos, Globo News, enfim, né, todos os documentários que a gente fez foram veiculados na Globo News. Então, a Repórter Brasil também é um capítulo muito importante aí da minha vida profissional. Então, aí eu estava comentando que eu sempre tive muita vontade, né, de fazer essas matérias que, que me possibilitassem um mergulho assim na realidade do país. E então, assim, durante muito tempo eu fiz isso para vários lugares, pela própria Repórter Brasil, pela Rolling Stone, enfim, né, por uma revista do Sesc para a qual eu sempre trabalhei também, que pagava muito bem. Então essa revista do Sesc me possibilitou muitas viagens também, e foi muito interessante. E aí, assim, pela Repórter Brasil, a gente começou a achar um nicho de cobertura, né, que hoje também é um nicho bastante popular, enfim, e por essa questão até das vinícolas aí do Rio Grande do Sul ficou muito em voga nos últimos tempos, que é a questão do trabalho escravo, né? Então, a Repórter Brasil, em muito pouco tempo, se transformou na principal referência desse assunto no país, assim. E para além do jornalismo, né? Eu acho que esse é um debate que a gente pode fazer mais para frente, assim. A Repórter Brasil também se consolidou a priori, né? Assim, no momento que a gente estava se formando ainda como um centro de advocacy mesmo, assim, para tentar pautar esse tema, não só perante a opinião pública, mas também entre a iniciativa privada e o poder público constituído, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a Repórter Brasil, né, ela, em conjunto com outras organizações, né, eu cito a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, né, ou seja, o braço da ONU especializado em trabalho, o Instituto Ethos de Responsabilidade Empresarial, que é um instituto muito importante aqui de São Paulo, na verdade, que congrega aí as maiores empresas do país, né, para essa discussão sobre responsabilidade empresarial, social, hoje também chamado aí de ESG, né? Enfim, a Repórter Brasil, em conjunto com essas organizações, foi uma das responsáveis pelo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, né? Então, assim, no comecinho dos anos 2000, na primeira metade dos anos 2000, a gente fazia uma série de pesquisas mesmo, assim, bem relatoriais, assim, tentando identificar as cadeias produtivas das pessoas, né, dos produtores que eram flagrados por trabalho escravo. Então, né, tem essa expressão muito consagrada, né, que é o tal do follow the money, né, é o que a gente fazia já no
no comecinho dos anos 2000, assim, né? Então, havia ali as primeiras denúncias, as primeiras fiscalizações do Ministério do Trabalho, que flagravam com trabalhadores em condições análogas a de escravos. A gente, então, partia, né, desses relatórios oficiais para entender quem era aquele produtor, o que ele produzia, para quem que ele vendia e como que esse produto entrava numa cadeia produtiva mais ampla que terminava aí, né, nas principais redes varejistas ou muitas vezes ia para, né, era exportado e consumido também por grandes empresas lá fora. E tudo isso, né, gerou uma série de conexões, né, que a Repórter Brasil foi fazendo e possibilitando que a gente hoje, né, tivesse aí uma equipe bem robusta e, enfim, se consolidasse, como eu disse, como um centro, né, de referência sobre esses assuntos, né? Enfim, eu cito até um exemplo muito recente aí que foi, né, que também foi bem popular, né? Uma matéria, por exemplo, que a gente fez sobre como o ouro extraído ilegalmente de terras indígenas, né, acabava na cadeia produtiva das principais big techs do mundo, né, Amazon, Apple, Google, e essa também foi uma matéria que teve repercussão mundial, foi republicada em vários países, com a Reuters, né, enfim, e inclusive serviu para que essas big techs até limassem das suas cadeias de fornecedores algumas das empresas que foram apontadas aí nessa investigação jornalística. Então é isso, assim, eu sempre tive esse pé muito forte, né, na questão da investigação jornalística mesmo, assim. E, e aí, a partir dos anos 2010, mais ou menos, eu dei uma certa guinada, assim, e acabei me focando muito no audiovisual, né? E aí, enfim, eu dirigi alguns documentários sempre nessa área, né, socioambiental e, sobretudo, trabalhista. E aí eu dirigi um documentário em 2011, que foi lançado em 2011, chamado Carne e Osso, Trabalho em Frigoríficos, que é um documentário que, né, para quem é dessa área, assim, quem tem interesse, né, é um documentário relativamente conhecido, assim, e aí foi um documentário também que teve resultados muito interessantes, assim, né, porque para quem não sabe, o trabalho em frigoríficos é um trabalho bastante penoso, né, assim, o índice de adoecimentos, né, estou falando de Ler-Dort, né, assim, doenças osteomusculares, tendinites, epicondilites, né, ou também traumas, né, acidentes, perfis cortantes, cortes no dedo, na perna, né, enfim, o índice, né, desses acidentes de doenças de trabalho na indústria frigorífica são muito superiores aos da média, né, de todas as outras empresas do país. E havia uma demanda muito antiga, né, por parte de sindicatos e organizações da sociedade civil e do poder público também, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, para que fosse criada uma norma regulamentadora, né, que disciplinasse o trabalho em frigoríficos. E o documentário Carne e Osso, ele foi selecionado para vários festivais dentro e fora do Brasil, assim, festivais de cinema muito importantes, né? Aqui no Brasil foi para o É Tudo Verdade, que é uma referência aí para o cinema documental no Brasil. Foi para o Doc Leipzig, que é um dos principais festivais de documentário da Alemanha. E enfim, o documentário foi exibido na Globo News por diversas vezes. Naquela época, né, passar na Globo News era bem diferente do que é hoje, né? Assim, hoje, enfim, a gente tem aí uma mudança também do perfil de consumo, né, de audiovisual por causa das plataformas de streaming, evidentemente. Mas, enfim, naquela época, assim, né, o filme foi veiculado na Globo News e ele, de fato, provocou uma, uma cobrança, né, por parte da opinião pública sobre essas empresas. E a norma regulamentadora 86 foi, enfim, aprovada, né, depois de muito tempo. Então, é um caso também que nos enche de muito orgulho, assim. É evidente que não foi o filme que fez a NRC ser aprovada, mas o filme contribuiu, né, para dar visibilidade a esse movimento, a essa articulação que, pô, né, bem ou mal, diz respeito aí a 600 mil trabalhadores, né? Então, é um impacto bem significativo, né? Você imaginar que uma norma que vai incidir sobre o cotidiano de trabalho de 600 mil pessoas, né? Enfim, uma das maiores indústrias do país. Enfim, e aí
aí, enfim, eu falei bastante da Repórter Brasil, vou dar um passo atrás para falar um pouco sobre a minha vida acadêmica também. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, sempre fui meio CDF, assim, né? Então sempre gostei muito de estudar, de ler. E aí, assim, quando eu saí da faculdade, quando eu terminei o jornalismo, eu estava muito em dúvida sobre o que fazer, né? E eu comentei que minha mãe é professora da letras, sempre gostei muito de literatura, e por sei lá, algum momento da minha vida eu me imaginei, assim, tentando, não sei se escrever literatura ou seguir carreira de escritor, e fui fazer letras mais por prazer do que por, né, convicção profissional. Mas aí, no meio do caminho, eu comecei a ter mais clareza de que o que me movia mesmo, assim, o que eu gostava mais de fazer era esse trabalho jornalístico, de ir a campo, cair no meio do mato, enfim, conhecer coisas diferentes, né? E aí eu resolvi fazer um mestrado na geografia, na área de geografia agrária, justamente para estudar essas questões, né, que me interessavam. E aí no meu mestrado eu estudei, né, fiz uma análise sobre a primeira fazenda do Brasil que foi desapropriada por trabalho escravo lá no sul do Pará, em Marabá. Então, fiquei um tempão lá em Marabá, enfim, entrevistando as pessoas, autoridades, consultando os autos dos processos administrativos no INCRA, dos processos judiciais na justiça, né? Porque, enfim, o processo de desapropriação de uma fazenda é bem enrolado, bem burocrático, né? Ele tem essa esfera administrativa, mas também pode ter uma esfera judicial. Mas também, sobretudo, né, para além desse estudo de caso mais detido, né, sobre o porquê que essa fazenda foi a primeira do Brasil a ser desapropriada por trabalho escravo, há também uma discussão acadêmica, conceitual, científica sobre o que se entende por escravidão, né, nos dias de hoje, enfim, quais são as diferenças entre o que se chama de escravidão hoje, sei lá, na antiguidade, na época do Brasil colonial. E aí foi por causa do mestrado, né, enfim, das leituras do mestrado, que eu comecei a me interessar mais pela seara da economia, assim, né? Então, aí que eu entro com mais peso mesmo, né, com mais interesse para essa área da economia. E aí, assim, mas desde muito cedo, enfim, né, a economia é um mundo muito, né, é uma ciência muito vasta, e eu tenho um grande amigo, né, um grande amigo mesmo, que é diretor do Banco Central, desculpa, não, ele é servidor do Banco Central, e doutor pela Universidade da Califórnia em economia, né, um cara brilhante, assim, um cara muito, muito inteligente, e com quem eu sempre discuto economia, assim, e, e é isso, assim, a gente sempre, né, ele sempre brinca, né, ele fala assim, pô, economia, às vezes, economia não é uma ciência exata, né, enfim, ainda que, e eu não estou falando isso para desmerecer, né, modelos econométricos, o pessoal que manja de matemática, na verdade eu invejo profundamente essas pessoas, eu gostaria de ter também esse domínio sobre a matemática, assim, né, que infelizmente o meu intelecto me limita, assim, né, mas acho que por causa disso eu fui caindo mais para essa área né, do que se convencionou chamar de economia política, né? Que é enfim, um ramo do conhecimento, né, que foi muito forte ali no século XIX, né? Se a gente pensar ali na época do Adam Smith, David Ricardo, do Marx, né? Enfim, e que eu acho que foi muito reabilitada, né, pela obra do Piketty mais recente, assim, que começou justamente essa ideia de entender a economia como, né, uma finalidade mesmo, assim, no seguinte sentido, qual é, né, a finalidade da economia, como a gente pode pensar numa sociedade melhor a partir, né, da economia. E aí, enfim, existem diversos pontos de vista, né, se a gente pensar, sei lá, né, isso pode ser tanto, né, da esquerda marxista até, enfim, os liberais né, da Universidade de Chicago, assim, cada qual ao seu. Evidentemente que eu tenho uma predileção, mas enfim, mas eu de verdade gosto de ler, gosto de entender as razões que guiam, né, cada uma dessas, né, dessas escolas de pensamento mesmo, né? E então foi a partir daí que eu comecei a mergulhar e fazer meus estudos assim em economia. E aí, por conta disso, assim, né, e como eu sempre gostei muito dessa história de estudar trabalho, enfim, mundo do trabalho, eu em 2017, né, ainda nessa área de documentário, né, enfim, que é uma área, né, do audiovisual sempre me fascinou também, eu comecei a fazer um documentário pela Repórter Brasil, que é o GIG, a Uberização do Trabalho, né,
Então, vocês imaginam que em 2017, quando a gente começou a filmar, esse termo uberização, né, sequer era usual. Assim, as pessoas, quando eu falava que eu estava fazendo um documentário sobre uberização do trabalho, todo mundo me perguntava, mas o que é isso? Né? E naquela época, né, as plataformas ainda eram vistas com muita euforia, assim, né? Enfim, era o melhor dos mundos, porque naquela época, né, os serviços eram muito baratos e os trabalhadores ganhavam bem, né? Eles eram super bem pagos, porque, enfim, você tinha toda essa dinâmica aí dos fundos de venture capital que injetavam dinheiro nessas plataformas para que elas ganhassem mercado, se expandissem, né? Enfim, era um outro contexto macroeconômico mundial também, né? Enfim, de juros muito baixos, extrema liquidez, e isso, assim, né? Mas foi muito curioso, a gente fez um documentário ao longo de 1 ano e meio, assim, e foi muito curioso como esse processo, né, foi mudando a olhos vistos enquanto a gente fazia o documentário, né? Então a gente entrevistou uma série de especialistas, né, muita gente gabaritada no assunto, uma série de personagens, né, enfim, desde motoristas de plataforma, entregadores, mas também expandiu, né, para outras plataformas não tão usuais, né, como, sei lá, as de faxina, por exemplo, e até as de goleiro de aluguel, né? Não sei se aí no Sul é muito existe, o pessoal usa, mas aqui em São Paulo, né, eu gosto de jogar bola também, a gente é muito usar essa plataforma que é o goleiro de aluguel, né? Enfim, então até tem um goleiro de aluguel que é personagem do nosso filme. E então também era um filme que se propunha a discutir uma certa algoritmização da vida, né? Algoritmização né, não só do trabalho, mas, né, das relações sociais como um todo. E aí, né, assim, esse filme até hoje, assim, eu recebo muitos pedidos assim de exibição e participação em debate. É um filme também que, assim como o Carne e Osso, né, que eu comentei, é um filme que ajudou muito, né, a moldar aí a percepção de formadores de opinião também. Eu não tenho a pretensão, né, de dizer que esse filme mudou a opinião pública, né? Enfim, até porque documentário é sempre uma coisa mais nichada, mas esse é um documentário assim que ele foi exibido em diversos congressos de juízes do trabalho, congressos, né, de profissionais da área, de estudiosos, né, do tema. E isso também é uma estratégia que a gente sempre teve, assim, né, a gente sabe que a gente lida com temas que são muito espinhosos e são temas que não são necessariamente muito, como eu posso dizer, populares, assim, né? Não são temas que vão ser campeões de clique, né? Ainda mais nesse contexto que a gente vive atualmente, né? Enfim, de economia de atenção, disputa ferrenha por atenção, né? Mas, assim, a gente sempre teve essa ideia de tentar influenciar quem vai tomar a decisão, né? Quem vai poder fazer diferença. Então, sei lá, eu lembro no Caminhoço, por exemplo, quando a gente fez o filme, ainda era uma época de DVD, né? A gente imprimiu DVDs e distribuiu para juízes do trabalho do país inteiro, né? Para que as pessoas pudessem entender como é que é o trabalho dentro do frigorífico, né? E eu acho que o Gig ele teve a mesma trajetória, assim. A gente exibiu em diversos congressos, palestras, enfim, né? Esse ano mesmo, mês passado eu estava no congresso da ANAMATRA, né? Associação dos Juízes do Trabalho do Brasil, com o filme, discutindo, enfim, fazendo uma palestra sobre esse contexto, né, das plataformas digitais no Brasil e no mundo. E aí, a partir disso, eu comecei a me interessar cada vez mais, né, por essa intersecção entre trabalho e tecnologia, né, principalmente. Enfim, eu já vinha, né, desses estudos pessoais aí, né, sobre trabalho escravo, enfim, desde a época do mestrado, e aí acabei entrando por essa área aí, né, da uberização, né, enfim, comecei a estudar isso e comecei a descobrir um mundo muito vasto, assim, né, sobre essas relações de trabalho plataformizadas, essas intersecções entre trabalho e tecnologia. E aí o Rafael Groman, né, que é professor aí também, ex-professor da Unicinos, hoje professor da Universidade de Toronto, foi um grande mestre, aí, um grande guru nesse processo, me auxiliou demais, me colocando em contato com muita gente boa, muitos pesquisadores do mundo inteiro, enfim, né, existe uma rede muito vasta, né, no planeta todo que debate esses temas, debate esses assuntos. E aí, com base nisso, eu tive essa ideia da coluna, né, de tentar fazer uma coluna que se focasse
no mundo do trabalho. E aí, quando eu propus a coluna para o UOL, né, a priori, eu nem pensava na editoria de economia propriamente dita, né? Mas aí os editores lá falaram, não, eu acho que isso tem que ficar na editoria de economia, porque, na verdade, o mundo do trabalho, né, se a gente pensar no noticiário convencional, assim, eu acho que ele é muito mal retratado, ele é muito mal coberto, assim, né? A gente sempre vê, saíram os índices de desemprego do IBGE, né? Saíram, enfim, número de desalentados, né? Acaba sendo uma coisa meio trivial, assim. Existem alguns jornais, né? O Valor tem uma cobertura interessante também, né? Eles têm uma seção que fala sobre carreiras, né? Mas aí também tem uma perspectiva muito, né, que a gente brinca de coach LinkedIn, assim, né? Enfim, quase assim, né, um passo a passo de como se dar bem, né, no mundo corporativo. O que é isso também, é legítimo, né? Enfim, tudo bem, é a pegada deles. Mas eu sempre senti falta de ter, talvez, um espaço em que se discutisse mais criticamente né, essas relações de trabalho. E é o que eu tento fazer no UOL, né? Então, faz 2 anos que eu tenho a coluna, 2 anos e pouco. E, assim, é evidente que eu não escrevo apenas sobre isso, né? Mas é o foco da minha coluna, né? Tentar fazer esse debate aí, né? Como eu disse, essa intersecção entre trabalho e tecnologia. Então, eu venho cobrindo muito esse debate sobre regulamentação de trabalho em aplicativos. E é interessante, assim, porque, cara, você tem um retorno, é legal, assim, você começa a virar uma certa... Enfim, as pessoas te procuram, né? Você vira também uma referência. Então, assim, hoje eu sou muito demandado, assim, sei lá, né, por lideranças de trabalhadores, assim, mas também por pessoas de empresa. Então, vira e mexe, toma um café, assim, com representantes de plataformas, né, para discutir os rumos aí, por exemplo, da regulamentação de trabalho, né, em aplicativos, agora que vai ter uma comissão tripartite no governo federal para discutir esse tema. E é legal, assim, né, você circular, você começar a entender quais são os interesses em jogo, o que cada um quer, né, quem são... enfim, você entender que há divisões entre os trabalhadores, a divisão entre as empresas, né, e entender que as coisas são sempre mais nuançadas do que a gente pensa a priori, né. Na medida em que os temas vão se complexificando, né, os jogos de interesse também vão se afunilando, né, então você tem que também ter uma certa perspicácia para entender o que está em jogo. E aí, assim, acho que a grande questão é, por mais que você tenha uma opinião sobre esses assuntos, né, e acho que também isso é totalmente legítimo, é muito inocente achar que essas opiniões não vão estar declaradas, né, assim, mas acho que o importante é ser honesto, né, honesto e honesto sobretudo intelectualmente, assim, né, então, por mais que você discorde de uma opinião pessoalmente, o seu dever é reportar e de uma maneira que seja fiel ao que aquela pessoa pensa, né. Então, eu acho, enfim, em última instância, eu acho que eu tenho, né, conseguido fazer isso, assim, não à toa, acho que eu tenho sido demandado aí por vários lados, ainda que fique claro exatamente, né, de que lado eu estou também. Mas é isso, enfim, acho que essa minha ligação com o mundo do trabalho e com a economia vem daí, né, acho que dessa minha trajetória. Acho que é isso, né, Micael? Eu já falei mais de 20 minutos, né? Não falei? Falou um pouquinho mais de 20, Carlos, mas está super tranquilo, muito legal ver teu trânsito, né, também pelo universo da pesquisa, pela academia, né, tentando produzir aí conteúdo também no nível de mestrado e aplicando isso no jornalismo. Mas a gente já tem várias perguntas aqui, então eu vou lançando para a gente aprofundar um pouco o debate, tá? A Maria Carolina pergunta o seguinte: em algum momento da tua fala, tu disse que visitou todo o Brasil, né, produzindo reportagens aí lá desde do filme da Fernanda Montenegro, né? E ela pergunta assim, qual foi a reportagem favorita, assim, aquela que mais te marcou e onde tu encontrou essa reportagem aí nesses grotões do Brasil? Pois é, eu acho que é possível responder isso de diversas maneiras, assim, né? Enfim, há algumas reportagens que elas são legais e eu tenho carinho por elas porque elas tiveram uma incidência muito concreta, né?
falei, por exemplo, do Carne e Osso, né? Enfim, que, né, acho que talvez seja a reportagem da qual eu mais me orgulho, assim, porque teve uma incidência social muito importante, mas teve também, enfim, eu me lembro que a gente fez uma cobertura uma vez sobre a chamada Emenda 3, né, que era um jabuti que foi colocado lá numa matéria tributária, mas que na prática acabava com a fiscalização do trabalho, né, ainda no governo Lula. E eu me lembro assim que a Repórter Brasil puxou esse assunto e de repente isso virou uma pauta assim, né, do movimento sindical, enfim, né? Eu me lembro até da gente em coletiva com o ministro do STF, ninguém entendia nada do assunto, só a gente sabia, né? Então, era legal também, assim, e isso caiu, assim, muito para o trabalho da Repórter Brasil. Mas isso é muito técnico, né? Enfim, mas, assim, sobre essas viagens, assim, eu me lembro de uma matéria muito interessante que eu fiz sobre a Estrada de Ferro Carajás, né? Que é uma estrada de ferro que sai de Parauapebas, ali no interior do Pará, no sul do Pará, né, fica ali na região de Carajás, né? Para quem não sabe, Carajás é a maior província mineral do mundo, né? Então, assim, Carajás é onde tinha a Serra Pelada, né? Enfim, que foi a maior mina de ouro a céu aberto, mas lá o carro-chefe hoje é a produção de minério de ferro, né? Mas aí também tem níquel, tem cobre, enfim, é a maior província mineral do planeta. E aí a Vale, ainda na época, né, da estatal, ela construiu uma estrada de ferro, né, que tem quase 1.000 quilômetros, que sai de Parauapebas e vai até São Luís, no Maranhão. E eu fiz uma matéria falando sobre a história dessa ferrovia, né? Enfim, fiz uma matéria longa, assim, fiquei uns 20 dias viajando, parando nos lugares e entendendo como essa ferrovia foi moldando, né, a economia local. Então, sei lá, desde o polo siderúrgico de Carajás, né? Porque por conta, né, do minério de ferro, você se constituiu um polo siderúrgico ali de ferro-gusa, né? A ferro-gusa é a matéria-prima do aço, que é uma indústria siderúrgica muito precária, assim, né? Muito básica, mas que, enfim, vendia aí o ferro-gusa né, principalmente para os Estados Unidos, né? E assim, essa dinâmica, né, amazônica ali foi totalmente impactada, né, pela atividade siderúrgica, minerária e pela estrada de ferro, né? Então, assim, você tem muitos casos de trabalho escravo na produção de carvão, por exemplo. Isso também tem impacto ambiental gravíssimo, né? Porque o carvão ali é carvão vegetal, né? Isso também é uma coisa, olha que interessante, né? Assim, como a gente pensa nessa questão econômica, né? Assim, às vezes a gente pensa nessa questão econômica apenas sob esse prisma dos indicadores do mercado financeiro, né? Mas a gente não para pensar na economia real, assim, né? De como isso impactou a própria formatação econômica local ali, né? Isso, então você tem uma devastação da mata nativa ali para a produção de carvão vegetal, que vai alimentar as siderúrgicas, que por sua vez, né, usam minério de ferro que vem ali de Carajás, e esse vai produzir o ferro gusa, que vai ser exportado para siderúrgicas dos Estados Unidos, que por sua vez vão fornecer o aço para grandes montadoras de carro, por exemplo, né? E isso é meu trabalho, assim, meu trabalho é justamente tentar fazer esse mapeamento, né, de cadeias produtivas e de impactos ao longo dessa cadeia. Então essa matéria foi uma matéria que me marcou bastante, assim, né? Então, sei lá, visitei terra indígena, visitei as siderúrgicas, né? E fiquei aí uns 15 dias, 15, 20 dias viajando para fazer essa matéria, né? E fiz o trajeto todo de trem. Para ser sincero, nem sei se esse trem ainda transporta passageiro, imagino que sim. Então, fica uma dica aí de turismo também para quem quiser um dia conhecer lá a região amazônica. Essa é uma viagem muito legal mesmo, assim. Carlos, a Bianca aqui, uma pergunta mais de curiosidade. Ó. Qual foi o tema do teu trabalho de conclusão de curso? Tu seguiu nessa mesma ideia aí já de mundo do trabalho, economia política, ou foi algo totalmente diferente disso? Não, totalmente diferente, totalmente. Sim, engraçado, né? Essas conversas são legais porque você começa a rememorar um monte de coisa, né? É muito interessante isso. Olha que maluquice. Quando eu estava me formando no jornalismo, eu já estava com essa ideia de fazer letras, né? E eu sempre gostei muito da área de linguística, né? Enfim, e a linguística ela é uma área muito interessante porque ela investiga a origem da linguagem, né? Por que os seres humanos constituem linguagem, enfim.
E naquela época também tinha uma discussão muito forte sobre sociolinguística, né? Essa ideia de entender como a linguística se aplica, né? As variações locais, né? E como isso gera até uma ideia, né? Que naquela época era muito forte de preconceito linguístico, né? Então, como a norma culta, né? Da língua, ela pode ser também usada como um instrumento de, enfim, de né, de preconceito, de discriminação. E, enfim, imaginem que eu sou filho de uma professora, né, de letras da USP, assim, então minha vida inteira eu cresci. E é curioso, assim, porque eu, né, enfim, eu acho que modéstia à parte, eu sou uma pessoa que eu tenho um ótimo conhecimento, assim, sobre gramática normativa, né, enfim, até geralmente eu que, né, sou sempre chamado, assim, para fazer revisão dessas coisas, mas ao mesmo tempo também o fato de eu dominar isso, né, modéstia à parte, me levou também a refletir criticamente sobre isso, né, então essa ideia dos níveis de registro. Estou falando tudo isso porque meu TCC, em tese, era para ser sobre isso, né, sobre preconceito linguístico e jornalismo. Mas, no final das contas, acabei desistindo e fiz uma biografia do Plínio Marcos, que é um diretor de teatro, um autor de teatro aqui de São Paulo, conhecido também, de Santos, na verdade. Tinha falecido fazia pouco tempo, era um cara, né, enfim, que eu admirava, né, de cuja obra eu me recordava, assim, desde a época do cursinho. E, e aí eu tinha feito uma matéria sobre ele, tinha entrevistado, né, várias pessoas e acabei fazendo um livro-reportagem, assim, aprofundei, né, a pesquisa, entrevistei mais um monte de gente, consegui umas fitas muito legais, assim, de depoimentos dele, pessoais, para um jornalista, o Quartinho de Moraes, aí o Quartinho me cedeu essas fitas, aí eu fiz um livro-reportagem sobre o Plínio Marcos. Me arrependo de não ter publicado, assim, devia ter corrido atrás disso, né, enfim. E aí depois fizeram uma biografia dele maior, enfim, também um trabalho de maior fôlego também, né, mas eu devia ter publicado o meu TCC. Legal, Carlos. O Denner pergunta o seguinte, ó, a respeito dessa questão da uberização do mundo do trabalho, né? Como se dá essa relação com o próprio jornalismo? De que forma o nosso trabalho pode sofrer com essa precarização e com essa automatização, né? Coisa que outras profissões já estão sendo mais diretamente impactadas, né? Nossa, Denner, essa pergunta aí é sensacional e assim, e é urgente, né? Enfim, a grande verdade, assim, é que de uns tempos para cá, né, o mundo do jornalismo ele foi virado de cabeça para baixo, assim. Tá todo mundo meio perdido sobre o que fazer e isso evidentemente tem a ver com a ascensão, né, das plataformas, né, digitais, das redes sociais, né. Acho que vocês devem estar acompanhando essa discussão, por exemplo, sobre o PL das fake news aí, né, o chamado PL das fake news. E um dos grandes temas desse PL é justamente a questão da remuneração jornalística, né, das empresas de jornalismo. Então, né, e tudo isso tem como pano de fundo grana, né, evidentemente. Então, assim, durante muito tempo, né, a verba publicitária era destinada aos grandes meios de comunicação, né. Como eu falei, né, quando eu comecei na faculdade, né, a Abril era uma das grandes empresas de comunicação do país, assim, né. Você tinha ali uma série de revistas e, pô, você fazer um anúncio ali na quarta capa da revista era inimaginável, assim, era um valor que só uma grande empresa poderia bancar, né? Sei lá, uma montadora, enfim, uma Coca-Cola da vida, né? E as redes sociais mudaram completamente esse jogo, né? Enfim, porque a verba publicitária acabou sendo drenada, né? Por essas novas redes. E isso também acabou, enfim, provocando uma série de consequências nas redações, assim, o enxugamento das redações, né? A gente é isso, assim, eu vou dar um exemplo claro para vocês, assim, quando eu comecei a colaborar para a Rolling Stone, na Rolling Stone é assim, cara, né, um ícone da contracultura americana, né, enfim, nossa, nos Estados Unidos, né, acho que no Brasil isso não chegou a se concretizar, mas nos Estados Unidos era meio que uma referência, assim, para todo mundo que queria viver de reportagem, né, de ter um status meio de repórter e escritor, né. E claro que quando ela veio aqui para o Brasil, todo mundo, enfim, tinha
essa ideia, né? E assim, eu lembro que nas primeiras edições da Rolling Stone tinha a foto do Araquém Alcântara, né? O Araquém Alcântara é um fotógrafo aí renomadíssimo, é um cara que, pô, enfim, né, faz exposição de arte internacional, né? E comprar uma foto do Araquém Alcântara para ter na Rolling Stone era uma coisa assim que hoje é completamente inimaginável, assim, né? Então, assim, tinha dinheiro para viajar, tinha dinheiro para fazer matérias, é isso. Eu fui para o Pará fazer matéria, fui para o Maranhão fazer matéria, enfim, né? E hoje, assim, são raríssimos, né? Hoje eu posso dizer para vocês que só a Repórter Brasil quase que vai a campo, mas porque a gente tem um modelo de financiamento que é um pouco diferente, assim. Depois a gente pode até falar sobre isso, se vocês quiserem. Eu acho também que é um pouco, né, tem a ver com o futuro também do jornalismo, assim, né, daqui para frente, né, que alguns órgãos não tão os órgãos, digamos assim, que não são os da mídia tradicional, da grande mídia, né, da chamada grande mídia, vem conseguindo desenhar, né? Mas, enfim, sobre essa questão de uberização, a gente vê isso. Existem sites, por exemplo, que remuneram por clique, né? Isso acontece. Tem um site esportivo que remunera o jornalista por clique. Então, o cara escreve a matéria, e, enfim, né, ele recebe de acordo com a visualização da matéria dele, né? Isso tem implicações muito graves, assim, né, sobre se a gente pensar também nessas políticas de monetização de rede social, né, então, assim, isso tem implicações muito ruins, assim, para o jornalismo, né, e isso é ruim porque os grandes meios, eles também acabam entrando nessa competição, eles são dragados por essa competição. E aí é por isso, assim, que a gente vê, né, assim, mesmo grandes jornais reproduzindo, às vezes, esses títulos mais não tão precisos e, às vezes, sei lá, beirando o sensacionalismo ali, porque, né, essa disputa acirradíssima, né, no que se convenciona chamar de economia de atenção. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil mesmo, assim, né? Então, é claro, você tem as pessoas que explodem por meio da rede social, sei lá, você tem um canal de YouTube, você tem, sei lá, você vira um influencer que vende sua marca por meio, né, da enfim, das redes sociais. A gente acabou não falando do podcast, né, o Trabalheira. O Trabalheira é um podcast que eu criei, né, que eu roteirizo, que eu apresento em conjunto com a Ana, que é uma colega minha, e a gente acabou de lançar a terceira temporada, né? Então, quem tiver interesse aí, escutem, porque é um programa em que a gente discute o futuro do trabalho, né? Ou seja, como eu disse, essas intersecções entre tecnologia e trabalho. E um dos últimos episódios é sobre influencers, né? Então, a ideia é justamente entender como se dá um influencer enquanto profissional. E uma das pessoas que eu entrevisto é a Giovanna Romani, que é uma influencer de moda muito importante aqui no Brasil, né? Que é jornalista e foi diretora da Glamour, né, que é talvez tenha sido uma das grandes revistas de moda, né, do Brasil. Também trabalhou no Estadão muito tempo, editora do Estadão de moda durante muito tempo. E hoje, né, ela, né, ganha vida como influencer, produzindo conteúdo próprio para marcas no seu Instagram e enfim, né? E é isso, assim, é a forma como ela encontrou. Mas ela tem uma estrada, né? Tem uma super estrada, ralou, né? Até chegar a esse lugar aí, né? De referência sobre conteúdo no mundo da moda, né? E ela está longe de ser apenas uma pessoa que domina apenas esse assunto, né? Enfim, uma profissional hiper qualificada. Mas, assim, eu acho que o jornalismo ele está num momento assim de muitas possibilidades, ao mesmo tempo também que a gente, né, precisa entender para onde isso vai, né? Mas enfim, acho que eu vou parar por aqui, senão eu vou falar demais. Em algum momento eu vou tateando essas mesmas discussões, a gente vai falando. Carlos, o Lucas te pergunta o seguinte, ó, tu comentou há pouco sobre a questão da remuneração do trabalho jornalístico, né, que é algo que está sendo debatido, inclusive, lá na PL das fake news. Tu acredita que esse seja um ponto de partida para uma retomada da exigência do diploma e até uma maior valorização da profissão? Pois enfim,
Essa história do diploma é curiosa, assim, porque isso também era uma discussão que havia muito forte, né, quando eu também estava na faculdade, assim. Mas eu acho que isso são favas contadas, assim. Eu acho que eu tendo a achar que por mais que se reinstitua a obrigatoriedade do diploma, né, para a atividade jornalística, algo, sinceramente, que, né, eu particularmente não sou partidário, né, disso, ainda que eu seja um jornalista formado, enfim, tenha feito faculdade de jornalismo, eu acho que isso não me parece necessário, assim, ter um diploma para ser jornalista. Eu acho que mesmo que isso venha a ser reinstituído, isso dificilmente vai ser respeitado, isso dificilmente vai ser levado em conta pelas regras de mercado que a gente tem hoje em dia, né? Quando a gente fala sobre jornalismo, assim, e na verdade, assim, quando a gente fala sobre jornalismo, a gente tem que falar talvez desse mercado de comunicação de forma mais ampla, né? Porque assim, de produção de conteúdo, como se chama hoje em dia, né? Porque não é apenas jornalismo, né? Essas fronteiras estão muito embaralhadas hoje em dia, né? Entre o que é o jornalismo, o que é relações públicas, o que é, sei lá, audiovisual, né? Esses mundos já foram mais distantes do que são hoje, né? Já foram mais separados do que são hoje. E assim, uma das coisas que eu só dou um conselho para vocês, assim, né? Fujam do chamado Hope Labor, né? O Hope Labor, ele é um conceito, né? A gente tem um dos episódios do nosso podcast é sobre isso, né? Hope Labor, trabalho por esperança, né? Hope de esperança. E assim, o que é o Hope Labor, né? Só para poder situar o Hope Labor é aquele trabalho que você faz na esperança de abrir portas no futuro, né? É aquele pedágio que você paga porque você fala, cara, não estou ganhando nada, mas pelo menos eu vou abrir uma porta aqui. Quando eu digo fujam do Hope Labor, né? O que eu estou dizendo em primeiro lugar, se valorizem, evidentemente, e em segundo lugar, se for para trabalhar de graça, pelo menos trabalhem com coisas nas quais vocês realmente acreditam e com coisas para as quais vocês vão se dedicar, né, e com as quais vocês vão realmente aprender. Acho que trabalhar por trabalhar de graça, né, enfim, se você tem condições, felizmente, de poder trabalhar sem receber, né, porque muita gente não tem, então, assim, muita gente acaba indo trabalhar em outros ramos, né, enfim, não consegue se manter, principalmente no começo de carreira. Eu acho assim, se for para entrar de cabeça em algum projeto, entre em algo que vai te agregar, vai te fazer aprender, né? E eu acho que o caminho é esse, assim, sabe? Porque, assim, o Hope Labor, ele nunca vai deixar de existir, né? Vou citar um exemplo muito claro, assim, que aconteceu comigo muito recentemente, né? Eu fui indicado para trabalhar numa sala de roteiro de uma série documental, que era uma série, né? Isso já passou faz tempo, então acho que eu posso até... Carlos, o teu microfone agora, pela tua movimentação, tá dando um certo ruído aqui. Eu encostei a mão aqui, acho que no lugar do microfone, perdão. Então, eu fui convidado um tempo atrás, né, para trabalhar que se propunha a investigar a corrupção, né, numa grande entidade internacional esportiva, né? E assim, havia um diretor, né, que era estrangeiro e que, enfim, tinha um acesso privilegiado a uma fonte dessa organização e, enfim, né? E aí eu fui chamado para formatar o projeto, pensar nos storylines, né? Enfim, nas sinopses dos episódios e, enfim, e aí, né? A história foi, ó, não temos recurso por enquanto, mas temos muitas plataformas interessadas no assunto e você topa? Eu pensei, falei, eu acho que pode ser um projeto bacana, vou investir nisso, né? E assim, foi um processo hiper longo, de muitas reuniões, muitas idas e vindas, né? Comprei livro, li um monte de coisa, conversei com gente, perdi um tempão botando esse projeto de pé,
né? Acho que ficou legal, assim, interessante, o pessoal gostou. E assim, não deu em nada. Então, resumindo, não dei absolutamente nada, não vi absolutamente nada de dinheiro, não ganhei nada, só caí na armadilha do Hope Labor. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Nunca mais vou fazer isso? Não, né? Assim, para amigos, para projetos pessoais, projetos interessantes que me deem, podem nem me dar um retorno financeiro, mas que podem me dar um retorno de prazer, assim, sabe, pessoal, de realização pessoal, estou totalmente dentro, né? Assim, mas é isso, assim, acho que só tomem cuidado com ciladas, assim, sabe, né? Porque o que mais tem por aí é a gente querendo explorar trabalho de graça de pessoas que estão ávidas por, né, um lugar ao sol, né, e com todo e de forma totalmente legítima, né? Todo mundo quer buscar, né? Enfim, explodir na carreira, normal, né? Mas é isso, assim, acho que só tomem cuidado com propostas que às vezes não vão acrescentar muito para vocês. Carlos, o nosso professor aqui, o Felipe Boff, ele, né, te parabeniza pela tua trajetória, pelo teu trabalho, e ele tem uma pergunta que é a seguinte, ó, como tu analisa o impacto de ferramentas mais sofisticadas de inteligência artificial, do próprio chat GPT, né, por exemplo, no mundo do trabalho? Sim. Então, eu venho escrevendo bastante sobre isso, né, na minha coluna no UOL, assim, e aí, inclusive eu participei de um podcast muito recentemente em que a gente discutiu bastante sobre isso. E assim, quando essas tecnologias instantâneas, assim, né? De um lado você tem aqueles fetichistas tecnológicos, assim, que batem palma para toda e qualquer inovação tecnológica e acham que isso é incrível e maravilhoso e que só vai contribuir para a humanidade. E, né, no outro extremo, você tem pessoas que são os neoludistas, assim, né? Os ludistas eram aquelas pessoas, né, que quebravam as máquinas no começo da Revolução Industrial, por medo de que as máquinas tomassem os empregos das pessoas, né? Então você tem um certo neoludismo contemporâneo digital, assim. E evidentemente acho que a verdade está no meio do caminho aí, mas eu acho que tende mais para os fetichistas do que para os neoludistas. O que eu quero dizer com isso? Assim, eu acho que essa ideia de que os empregos vão desaparecer, né, e que a inteligência artificial vai substituir os humanos, assim, acho que isso é um exagero, assim, né? Trabalho sempre vai existir, novos trabalhos vão ser criados, alguns trabalhos vão ser substituídos, né? Agora, isso não, mas assim, né? Isso não quer dizer que vai ficar tudo bem, né? E aí eu acho que uma das grandes questões né, e também assim que é um dos assuntos que me atrai muito e até no Gig, né, no documentário a gente discute muito isso, é um fenômeno que vem cada vez mais se acentuando, que é essa ideia de polarização econômica, né? A gente fala muito de polarização política, né? Ou seja, de extremos na política, extrema esquerda, extrema direita, enfim. Mas a gente também tem uma polarização econômica muito forte, né? E o que eu quero dizer com isso? Polarização econômica você tem numa ponta uma pequena minoria de pessoas com trabalhos interessantes, criativos, bem remunerados, sabe assim, né, que o cara viaja o mundo, dando, enfim, né, com uma série de acessos legais, e você tem uma esmagadora maioria na outra ponta se virando nos 30 para pagar as contas, né? Eu acho que, sei lá, a realidade das plataformas é muito isso, assim, né? Você tem ali uma esmagadora maioria de entregadores, né, de motoristas, né, enfim, que tem trabalhos muito arriscados, né, muito extenuantes, sem qualquer tipo de garantia, correndo risco, enfim, que trabalham assim em cargas horárias, né, muito elevadas para poder, né, pagar as contas no fim do mês. Você tem uma pequena minoria ali, né, sei lá, dos programadores, dos engenheiros, né, enfim, dos advogados contratados para defender essas plataformas, né. Então é isso, assim. Isso, sob determinada perspectiva, para muita gente não é um problema, né? Assim, para muita gente isso não é um problema. Porque tem gente que acha que é isso que gira o mundo, isso que faz a roda da economia girar, é isso que faz
com que o desenvolvimento tecnológico se exploda, e isso, ao fim e ao cabo, vai permitir uma melhoria de vida para todo mundo, né? Enfim, esse é o discurso muito recorrente. É um discurso que eu entendo, mas do qual eu discordo radicalmente, assim, né? Enfim, eu acho que a gente tem que se aproximar de uma sociedade de classe média, assim, né? Que é uma sociedade em que porque, enfim, eu acho que sobre os mais variados aspectos isso é desejável, assim, né? Concentração de renda, desigualdade social, enfim, isso é um problema que me toca muito profundamente. Para outras pessoas nem tanto, mas enfim, para mim é algo que me toca muito. Então é isso, assim, acho que a grande discussão sobre essa questão do chat GPT, da inteligência artificial, é a possibilidade, né, eu diria até a probabilidade de que isso intensifique isso que a gente está chamando de polarização econômica, assim, né, então, sei lá, transplantando isso para uma redação de jornal, isso já acontece, né, enfim, você tem já bots aí que fazem, sei lá, o texto sobre variação do dólar. E isso, claro, vai eliminar essas profissões, né? Mas, sei lá, quando a gente pensa, por exemplo, num cortador de cana, né? Alguém acha que cortador de cana tem que existir? Eu acho que essa é uma profissão que não é para ser humano, né? Ninguém merece cortar cana. Uma profissão que tem que ser extinta mesmo. Que bom que as máquinas estão aí para cortar cana no lugar de seres humanos, né? Agora, quando a gente vai para essas profissões ditas criativas, supostamente intelectuais, assim, a gente acaba tendo uma certa, meu Deus, né? Vão roubar nossos, né? A gente tende a ver isso com olhos um pouco mais preocupados, assim. Então, é isso, assim. Acho que tem muita coisa para acontecer. Na verdade, ninguém sabe muito bem para onde isso vai também, né? A gente está num momento ainda muito de muita efervescência, mas assim de mais dúvidas do que de certezas, assim, né? Eu acho que isso vai ter impactos importantes, né? Enfim, tem um pensador americano chamado Martin Ford, né? Que é um pesquisador, né, importante aí de robótica, enfim. E ele tem ele traça esse paralelo, né? De que a inteligência artificial vai ser a nova eletricidade, né? Assim como a eletricidade se transformou num utilitário básico, né, para a vida moderna, a inteligência artificial vai se transformar num utilitário básico daqui para frente. Então, acho que é pouco provável que a gente consiga, né, parar essa roda, né? E nem sei se é desejável, talvez não seja mesmo, né? Acho que não, acho que na verdade acho que não é, né? Assim, não tem porquê. Mas existem e assim, né? Só para encerrar essa fala, quando a gente pega, por exemplo, essas listas das profissões do futuro, né? Você sempre vê lá cuidador de idoso, né? Cuidador de idoso é uma das grandes profissões do futuro. Por quê? Por razões óbvias, né? A gente tem uma população mundial cada vez mais envelhecida, prateada, né? Prateada em referência aos cabelos grisalhos, né? Ou seja, você vai ter aí um mundo muito, né, impressionante assim de possibilidades econômicas para isso, né? Sei lá, vou dar um exemplo. Você pegar, por exemplo, fralda para bebê. Eu tenho uma filha pequena, né? Então, quer dizer, já não é mais tão pequena assim, já não usa mais fralda, mas você tem uma enormidade de variedades de fraldas, né? Para crianças. Mas fraldas geriátricas, por exemplo, né? Tá aí um mercado que está para ser explorado, assim, sob os mais diversos aspectos, né? Desde qualidade das fraldas até, sei lá, estética das fraldas, né? Você tem fralda da Turma da Mônica, fralda da, sei lá, do Mickey, né? Mas a fralda geriátrica é sempre uma fraldinha branca básica ali, né? Enfim, até isso pode ser explorado. Mas voltando para a história do cuidador de idoso, né? O cuidador de idoso, ele é tido como uma das profissões do futuro. Absurdo, é simples, né? Ele faz isso em frações de segundo. Agora, para um robô passar um cafezinho, é uma dificuldade tremenda. Então, assim, a gente não vai ter robô passando um cafezinho. A gente não vai ter robô trocando o idoso, dando banho no idoso. Isso não vai existir. Mas a pergunta que eu faço é, ok, teremos cada vez mais oportunidades de trabalho para cuidadores de idosos, mas assim, essas pessoas vão ser bem remuneradas? Essas pessoas vão ser valorizadas? Essas pessoas vão ser devidamente respeitadas no seu ambiente de trabalho, né?
para mim é isso que importa, sabe? Assim, né? Ou a gente vai afunilar, a gente vai acentuar essa polarização, a gente vai condenar uma grande parte da população a trabalhar como cuidador de idoso recebendo nada. A gente vai condenar uma grande parte da juventude a ser entregador de bicicleta, se arriscando, cair no trânsito para ganhar um troquinho, entendeu? Assim, se a pessoa quer ser, assim, que ser cuidador de idoso, entregador de, né, mercadorias, enfim, são profissões dignas também, claro que são, mas assim, que isso seja uma escolha, né, e não uma falta de escolha, né, que seja uma opção, não uma falta de opção. E o que a gente está vendo hoje é isso, assim, a gente está vendo né, muita gente sendo empurrada, né, para esse polo pobre, né, dos extremos aí. Então é isso que me preocupa nessa discussão sobre inteligência artificial. Carlos, a Maria te pergunta assim, ó, se tu tivesse que produzir um documentário hoje, do zero, assim, qual seria o tema? O que tu teria vontade de documentar? Ô, louco, hein? Que boa pergunta. Então, na verdade, é curioso, eu acabei de terminar um documentário agora, né? A gente está em negociação aí com alguns lugares para veicular, sobre o INSS, né? A crise do INSS, né? Enfim, tem uma fila muito grande aí de pessoas à procura, né? Esperando benefícios, enfim, né? E o documentário é um documentário de 26 minutos, né? Na verdade, é um formato mais para TV e internet, assim, que tenta desvendar as causas, né, desse problema né, dessa crise do INSS. Mas, enfim, eu não sei que documentário eu faria, mas eu sei que documentário eu não faria true crime, assim. Porque hoje em dia só se faz true crime, então eu não tenho muita paciência, para ser sincero, assim, enfim, entendo quem goste, mas não é muito a minha, então eu não faria um true crime. Carlos, o professor Sérgio também te parabeniza aí pelo trabalho, pela trajetória, e ele queria que tu falasse um pouco sobre como se dá esse modelo de cooperação, de organização e de negócio mesmo desenvolvido ali pela Repórter Brasil. Como é que funciona essa engrenagem toda? Legal, legal. Essa pergunta é muito boa, assim, porque eu acho que isso talvez seja até uma resposta aí, né, para essas crises assim que vem rolando, né? Hoje há uma série de modelos surgindo, né? Então, mas uma coisa assim que eu percebo é que assim a gente né, está assistindo cada vez mais a uma espécie de nichamento do jornalismo, assim. E isso, né, sobre os mais diversos aspectos, os mais diversos as mais diversas orientações, assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que não tem nada a ver comigo, né, mas que se encaixa nisso que eu estou falando. A gente pegar, por exemplo, esses sites, né, que surgiram aí na esteira do mercado financeiro, que são muito ligados ao mercado financeiro, sei lá, o Infomoney, por exemplo, né? O Infomoney era um site assim que no seu começo era quase que um site assim, né, nascido para falar sobre questões de mercado financeiro e que no começo ali flertava quase com um fake news, assim. E com o passar do tempo, né, hoje o Infomoney foi comprado pela XP, por exemplo, né? Esse Infomoney é um órgão de imprensa da XP, né, uma grande corretora, né? Outras corretoras, né, a Empíricos, né, era aquela corretora da Betina, né? Teve até aquela menina que trabalhava na Empíricos, que virou garota propaganda, enfim. Teve uma época que ela ficou famosa nas redes sociais. A Empíricos investia no antagonista, por exemplo, né? Tinha ali uma interface importante com o antagonista. Então, assim, você vê assim essa simbiose entre alguns veículos de comunicação e fundos e, enfim, empresas do mercado financeiro para falar sobre esses assuntos, né? Enfim, e isso é bastante legítimo, claro, né? Enfim, até porque também o noticiário econômico, ele tradicionalmente ele é muito dominado, né, assim, por essas fontes do mercado financeiro, né? Isso também, na minha opinião, é um grande problema, assim. A gente tem uma diversidade muito baixa, assim. O mainstream, né, da discussão econômica, ela é muito pautada pela visão do mercado financeiro, assim. Mais uma vez, eu não acho que seja um problema, né, assim, mas desde que também houvesse mais contraponto, mais discussão, eu acho que
o mainstream do noticiário ainda é muito refém, assim, né? Porque também o jornalista, sei lá, é isso, ele é convidado a participar de um summit, às vezes ele vai viajar para um congresso, então essas relações vão se constituindo, né? Não estou dizendo que o jornalista está sendo cooptado, mas né, são coisas que no dia a dia vão criando aí uma relação. Mas assim, a gente vê, por exemplo, sei lá, aí já vindo mais para minha praia, né, sei lá, e para outras organizações como a Pública, por exemplo, também, que é uma organização que vem crescendo bastante, que, né, é parceira nossa, que é essa ideia de você pensar em temáticas e buscar financiamento para esses temas, né? Então, assim, lá na Repórter Brasil, a gente tem mais de 20 financiadores. A gente tem organizações do mundo inteiro que financiam a Repórter Brasil. E aí, tudo isso depende, né, dos projetos que você consegue vender e encampar, né? E aí você vai... E aí é aquela coisa, uma coisa puxa a outra. Você faz uma coisa bem feita, na sequência você já consegue abrir mais portas, né? Não sei se você se recorda, eu falei que no começo dos anos 2000 a gente fez um projeto com a OIT, né? A Organização Internacional do Trabalho. Foi um projeto bem feito, um projeto teve uma repercussão interessante. Isso abriu muitas portas para a Repórter Brasil, né? Então, enfim, a gente tem financiadores dos mais diversos. Então, sei lá, tem centrais sindicais da Alemanha que financiam, por exemplo, uma cobertura sobre questões de trabalho no campo, né? A gente acabou de lançar, por exemplo, um documentário que discute o impacto, né, da indústria da soja sobre animais silvestres no Mato Grosso. Então, assim, depende muito, né, dessa orientação editorial que é construída e da forma como você vai conseguindo captar recursos de entidades, né, que têm dinheiro para investir. Tem muito grants, tem muito fundo internacional que investe, né? Mas também tem outros modelos, assim, você tem possibilidade de captar assinantes. Eu acho, assim, que a grande questão é a diversificação, né? Hoje em dia isso é essencial, assim. Antigamente os jornais sobreviviam, como eu falei, de publicidade. Publicidade e assinatura, né? Então, assim, sei lá, tinha revista semanal que tinha milhões de assinantes, jornais que tinham milhões de assinantes. Isso vem caindo cada vez mais, né? Porque essa lógica da internet também é muito perversa. Ninguém quer pagar por nada, né? Assim, ninguém quer pagar por nada. Então, é muita concorrência, é muito, né? Enfim, muita possibilidade de você burlar paywall, baixar coisa sem pagar, enfim, fica um jogo de gato e rato, assim, né? Mas acho que é isso. O caminho hoje é tentar essa diversificação, assim, né? E usar, às vezes, esses grandes veículos mais estabelecidos como parcerias mesmo. Então, a gente é isso. A gente produz coisa e publica em parceria com o UOL, com a Folha, com a Globo News, com o Guardian na Inglaterra, né? Enfim, e assim as portas vão se abrindo, você vai construindo mais parceiros. Boa parte, às vezes, assim, é óbvio que conquistar uma boa audiência, ter repercussão, ter impacto é sempre importante, mas às vezes a notícia em si não é necessariamente a coisa mais importante. O importante é o que vão fazer com essa investigação que você produziu, esse relatório que você compôs. Tem um modelo muito interessante, por exemplo, do Jota, né? O Jota, vocês conhecem o Jota, aquele site de assuntos jurídicos, especializado em assuntos jurídicos? O Jota é isso, ele é um portal, né, só especializado só em questões jurídicas. Tem muita notícia ali sobre o mundo jurídico, mas o Jota também tem uma parte mais de consultoria, né, enfim, de ferramentas para quem é desse ramo. Então, assim, o que eu observo é esse nichamento e a construção de parceiros de acordo com esse nicho. Eu acho que isso vale para tudo, sei lá, para a parte cultural, para a parte socioambiental, para a parte financeira, né? É um movimento que eu sinto, assim. Claro que ainda há espaço né, e assim, acho que esses grandes jornais ainda vão sobreviver com cada vez mais dificuldades, mas vão, né? Não é à toa que a gente vê aí todas essas grandes empresas apertando o cinto, demitindo gente, fazendo ajuste, né? Eu estava na Globo até um ano atrás aí, né? Fiquei quase 2 anos lá trabalhando nessa série da Globoplay. E é isso, assim, né? Enfim, é uma estrutura impressionante, assim, é muita coisa, mas você vai entendendo, assim, que essa época dessas vacas gordas passou, né? E agora há uma reconfiguração muito, muito forte do mercado.
E é isso, assim, acho que muitas mudanças estão sendo operadas. Carlos, a Bianca te pergunta, nessa tua trajetória pelo jornalismo, teve em algum momento, chegou a repensar a escolha da faculdade? Ah, várias vezes. Várias vezes. Mas, assim, na verdade, assim, eu gosto muito de jornalismo mesmo, assim, de verdade, assim, eu me divirto muito, assim, eu até brinco com a minha esposa, assim, que eu acho que eu me divirto mais viajando a trabalho do que de férias, assim, sabe? Porque a sua relação, por exemplo, quando você vai num lugar como jornalista, ela é muito mais verdadeira do que como você vai como turista, assim, né? Essa possibilidade, meu, de entrevistar pessoas, conhecer as pessoas, entender a vida delas, né? Isso é algo que me fascina demais, assim. Então, eu gosto muito de ser jornalista e dessa profissão, assim, te possibilita entrar em contato com muita gente diferente, muita gente, né, enfim, é isso, sei lá, político, artista, gente famosa, gente anônima, doido, gente sã, né? Enfim, eu não falei ainda de dois documentários, que na verdade foram os dois grandes documentários que eu fiz, mas enfim, é isso. Assim, eu fiz um documentário também sobre um ladrão de livros raros, né? Um cara que furtava livros em bibliotecas públicas do Brasil todo. Assim, um documentário que, né, também foi para vários festivais dentro e fora do país. E está na Globoplay também, chama Cartas para um Ladrão de Livros. E é isso, assim, sabe? Foi uma história muito interessante, né? De um cara que tem uma trajetória. Eu vou até na BBC, ó, eu fiz um perfil, eu vou até achar aqui, ó, quer ver? BBC, Laércio. Eu boto aqui no chat para quem tiver interesse. Mas onde é que eu chat aqui? Eu não uso muito o Teams, então tô meio. Vou colocar aqui, se alguém tiver curiosidade para ler depois. Essa aqui é uma. Apareceu aí? Apareceu, Carlos, está aqui. Então, enfim, isso daí é uma matéria que eu fiz na BBC, né, sobre na véspera do lançamento do documentário, né? Mas é isso, é um cara que eu conheci, assim, um cara que tem uma história inacreditável, que fez negócios aí com colecionadores muito ricos de obras de arte do país. E é isso, assim, sabe? É uma história que pô, eu acho demais, assim. Uma das grandes histórias da minha vida, na verdade, é essa, assim. Que mexeu demais comigo, assim, psicologicamente, né? O cara me ligava de madrugada de dentro da prisão falando inglês. Então, mas, enfim, foi uma aventura, assim, né? Então, esse aspecto aventureiro é legal. Mas, assim, eu acho que também esse é um conselho que eu dou para vocês, assim, se vocês ainda estão na faculdade, eu acho que vale a pena se especializar, achar um nicho, né, no qual vocês gostam e estudar, cara. Estudar não dá para parar, assim. E é isso, sei lá, se você quer ir para a área de economia, você ainda acha que vale a pena fazer uma faculdade de economia, uma graduação, vai na fé, se acha que ou não, vou fazer uma especialização, um mestrado, enfim, né, uma pós-graduação importante, mas não sei, quero ir mais para a área de produção cultural, não sei, entendeu? Aí né, cada um sabe de si, evidentemente. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que o importante é se manter curioso e não fechar portas, assim, sabe? E continuar estudando, assim, isso aí é um conselho de ouro. Vou aproveitar e fazer duas perguntas em uma aqui que são relacionadas, Carlos. Quando o pessoal leu ali a tua biografia, enfim, surgiu essa questão, como é que a gente faz para transitar entre áreas, né? Porque tu tem essa pegada do impresso, mas ao mesmo tempo tu transita ali para o audiovisual, aí tu tem um podcast no Spotify. É natural esse processo? Ele requer um movimento de aprendizado? Como é que se dá essa passagem, né? E aí a Maria diz aqui que está estudando audiovisual agora e que tem achado a produção de documentário super interessante. Se tu tem algum material para indicar para quem quer se aventurar justamente por essa área aí. Legal. Então,
É como eu disse, assim, eu acho que no meu caso foi tudo fruto quase que de uma curiosidade, assim, de uma vontade de se jogar, né. Então, experimentar também eu acho que é importante, assim, até para vocês terem dimensão do que fazer. Mas ao mesmo tempo também não dá para ter muito compromisso, porque as coisas mudam, assim, não dá para depositar muitas fichas numa coisa só, porque as coisas mudam numa velocidade muito rápida, assim. Então, como eu falei, quando eu comecei, né, o meu objetivo era trabalhar em revista, assim, meu sonho era, pô, eu quero viajar e ser pago para fazer reportagens, né, no Cafundó do Judas, assim, sabe? Esse era meu objetivo. Mas isso secou, assim, isso, né, essa possibilidade foi praticamente asfixiada, assim, porque o mercado jornalístico, né, as revistas acabaram praticamente, ou pelo menos a forma como elas existiam, e é isso, né, assim, hoje, para fazer viagem, fazer. Eu acho que isso aí hoje é quase que inimaginável, assim, ninguém vai bancar isso. A, Então, assim, as coisas foram surgindo, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Esse meu mergulho no mundo dos documentários, ele foi quase que por acaso, assim, porque na verdade, quem me levou para esse mundo dos documentários foi o Caio Cavecchini, né? O Caio Cavecchini é um jornalista lá da Globo, né? Um grande amigo meu, um grande parceiro, que, enfim, hoje né, ele está na Globo já faz bastante tempo, hoje ele é um dos coordenadores lá do núcleo de documentários lá da Globoplay, e enfim, eu trabalhei com ele nesse documentário aí, né, dos extremistas. Ele também lançou o documentário da Escola Base recentemente, da Marielle, enfim, né. O Caio, né, na minha opinião, talvez seja o grande documentarista do Brasil aí que flutua nessa fronteira, né, às vezes mal resolvida entre jornalismo e cinema, né. Porque também tem isso, assim, quando você vai entrando nesse meio, né, você vai entendendo assim também que existem às vezes alguns feudos nos quais necessariamente você não é muito bem-vindo, assim. Então, nos festivais de cinema, por exemplo, né, assim, há uma predileção por filmes documentais mais com pegada de cinema mesmo, né? Então, assim, os nossos filmes são sempre às vezes as pessoas tinham essa impressão de que nossos filmes eram filmes muito jornalísticos, né? Mas isso para mim nunca foi uma grande questão, porque em primeiro lugar porque eu sou jornalista e segundo porque meu objetivo é ser claro, conciso e contar uma boa história, né? Enfim, então é, esse é meu objetivo. Mas é isso. Então assim, a minha trajetória nesse mundo audiovisual surgiu meio que por acaso. Sempre gostei muito de cinema, sempre gostei de, né, enfim, mas assim como eu gostava de literatura, eu gosto de música, enfim. Mas comecei a trabalhar com o Caio, né, com documentários e aí, de repente foi justamente essa mudança de ares do jornalismo, assim, né, de ventos, melhor dizendo. O trabalho, né, em revistas secou, né, isso dava muito menos dinheiro, e de repente começou a se popularizar, né, enfim, essa questão do audiovisual, né, foi um momento também de surgimento, de barateamento das produções audiovisuais, né, porque antes as câmeras eram muito caras, era muito caro filmar. Quando eu entrei na faculdade, não tinha nem câmera digital ainda, né? Câmera digital era uma coisa muito embrionária, assim. Ilha digital para editar, né? Hoje, assim, você edita um filme no celular, qualquer coisa, né? Naquela época, você tinha que ter uma ilha de edição hiper complexa. Os técnicos das faculdades não sabiam operar, porque eles operavam em ilha, né, analógica, né? Enfim, era um outro mundo. E aí, então, com esse barateamento dos recursos tecnológicos, né, enfim, trabalhar com audiovisual passou a ser uma possibilidade mais clara. E aí também começou a ter muito mais demanda, mais recurso, mais dinheiro para isso. Mas hoje, por exemplo, eu já vejo assim que a gente já está num momento também de transição, assim, esse boom, né, essa euforia do audiovisual também está. Não vou dizer que ela passou, né? Assim, acho que o audiovisual é a expressão cultural por excelência da nossa época, né? Mas ao mesmo tempo, assim, se a gente pensar, por exemplo, né, até 2 anos atrás, o volume de recursos, o volume de dinheiro que tinha para produções, né, nessas grandes plataformas de streaming era imenso, né? E essas plataformas hoje estão pisando no freio total.
E isso tem uma série de implicações na cadeia como um todo, né? Então, até fiz uma matéria também para minha coluna recentemente sobre essa greve aí de roteiristas dos Estados Unidos e sobre um movimento incipiente que está surgindo aqui no Brasil. Está passando um helicóptero aqui, desculpa. Sobre o movimento incipiente aqui no Brasil de roteiristas também, né? Eu tenho amigos que fizeram faculdade comigo, que foram para essa área de roteiro, né? Uma amiga minha me ligou e falou, pô, cara, faz 10, assim, pela primeira vez em 10 anos eu estou procurando emprego, né? Assim, nos últimos 10 anos ela vinha, né, emplacando um projeto atrás do outro, né, isso, canais de TV, plataformas de streaming, sabe, uma pessoa que tem série própria vendida para a Amazon, tem série própria vendida para grandes plataformas, foi de sala de roteiro, sei lá, de Netflix, né, uma pessoa que tem uma trajetória brilhante nesse mercado, né, e hoje também está com dificuldade. Mas é isso, assim, eu acho que é o lance também de ir sambando de acordo com a música, né? Essa onda dos podcasts, por exemplo, também, né? Uma coisa que surgiu aí, teve uma grande popularidade. A nossa primeira temporada, quando a gente foi eleito um dos destaques pelo Spotify, a gente teve assim um volume de assinantes, de ouvintes muito maior do que a gente tem hoje, por exemplo, né? Também a concorrência hoje é muito maior. Então, assim, a gente não consegue produzir com uma frequência tão constante. Isso também dificulta você fidelizar as pessoas, né? Enfim, então são desafios que você precisa ir entendendo. Mas o lance acho que é ter essa leitura, assim, de ir surfando essas ondas na medida em que elas aparecem, né? E um conselho que eu dou também é essa capacidade de saber formatar bons projetos, saber ser claro e conciso na hora de se comunicar, assim, e a quem acessar, né? Isso também é uma coisa que eu aprendi, assim. É muito mais fácil, né, ainda mais para vocês que estão nesse começo de carreira, e para quem tem aí, né, vontade de ter um projeto mais autoral, uma carreira mais autoral, é infinitamente mais fácil você conseguir um apoio com um projeto já em andamento do que conseguir apoio para uma ideia que não sai do papel, né? Porque, assim, boas ideias todo mundo tem, né? Agora, capacidade de execução são outros 500. Então, quando eu falei para vocês sobre essa ideia de não se submetam ao rope labor, né? Não caiam em ciladas, não aceitem. É isso, assim, se for para fazer uma coisa legal na qual vocês acreditem, façam por vocês próprios e depois, né, se o negócio ficar legal, se o negócio ficar bacana, você vai conseguir um apoio ali para finalizar o trabalho, ter uma remuneração sobre ele, e isso vai abrindo portas, né? Assim, eu sou super a favor de se jogar, né? Sou super a favor de meter as caras, porque isso, na pior das hipóteses, vai abrir as portas. Eu vou dar um exemplo claro também. Eu tenho um grande amigo, né, o Fernando Céspedes, que ele fez um podcast que, na minha opinião, é um dos melhores podcasts do país, assim, que é o Ser Sonoro. Não sei se alguém já ouviu falar desse podcast. Um podcast sobre o mundo da escuta. Ele também tem uma trajetória bacana, assim, trabalhou em grandes empresas, trabalhou no Google um tempão, aí ele pediu as contas do Google e foi fazer mestrado e doutorado, né? E ele é músico, então ele se especializou no mundo da escuta, né? Esse é a pegada dele, o mundo da escuta. E aí ele fez um doutorado super bacana sobre, né, enfim, uma série de conceitos sobre a paisagem auditiva. Enfim, aí ele fez um podcast sobre isso, né? Que é um podcast muito, muito legal. Assim, podcast, a primeira temporada teve lá 12 episódios de 15 minutos, né? E é uma coisa assim que só poderia ser um podcast, entendeu? Porque, imagina, é uma discussão sobre o mundo da escuta. Então, assim, você tem que escutar, né? Então, ele faz uma série de relações, assim, entre, sei lá, natureza, música, trabalho. Recomendo demais, se chama Ser Sonoro, vou deixar aqui também. E aí, assim, ele fez esse podcast né, da faculdade, da ECA. E depois que ele fez esse podcast, ficou tão legal que ele, pô, agora ele virou uma referência aí de podcasts. Ele, assim, hoje a vida dele profissional é basicamente podcast, então ele é contratado aí, né, ele fez o podcast da Bienal, por exemplo, né, da Bienal de Arte aqui de São Paulo, ele que fez o podcast.
teve um podcast agora no UOL também, grande, ele que fez, né? Enfim, se achou profissionalmente nesse meio. E é isso, né? Assim, de uma pesquisa própria que ele gostava, da qual ele gostava e que ele resolveu encampar. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, assim, sabe? Cara, a gente já está passando aí de 1h30 de fala, então a gente vai encaminhando as últimas questões. Mas o Gustavo quer saber o seguinte, ó. Como foi essa mudança para trabalhar em documentários? Precisou estudar esse estilo de produção audiovisual ou foi aprendendo na prática mesmo? Te convidaram e tu foi se embrenhando ali e pegando o jeito? Legal, legal. As duas coisas, né? Assim, estudar é sempre essencial. Então, li bastante coisa, li muitos livros sobre documentário, participei de cursos, fiz oficinas, assisti palestras, mas principalmente assisti muito documentário, né? Então, assim, assisti muito documentário justamente até para você ter referências, assim, documentários mais artísticos, documentários mais experimentais, documentários mais jornalísticos e também para entender em que zona eu deveria me situar, assim, e acho que é isso, assim, eu acabei me encontrando, assim, nessa zona que eu diria que é mais jornalística do que cinematográfica, mas que tenta conciliar o melhor desses dois mundos, assim, sabe? E é isso, assim, porque e também acho que uma coisa que é muito importante, uma vez entrevistando aquele ator, como é que ele chama? O professor Praxedes, é um ator famoso pra caramba. Eu fiz uma entrevista com ele e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Um ator, eu fiz uma entrevista com ele para uma revista do Sesc, ele falou, eu tenho plena consciência do meu tamanho, né? Eu nunca me esqueci disso, assim. Ou seja, ele era um grande ator, um cara super, super famoso, mas assim, talvez ele não passe para a história do Brasil como, sei lá, o top 10 dos atores brasileiros, entendeu? Ele nunca, assim, não é um cara conhecido a ponto de ser lembrado como o grande gênio das artes cênicas do Brasil. Mas ele estava totalmente confortável com isso. E eu achei isso de uma sabedoria exemplar, assim, sabe? Né? Assim, eu tenho plena consciência do meu tamanho. Então, isso é algo também que eu né, venho exercitando, assim, ter consciência do meu tamanho. Assim. Então, eu não quero tentar extrapolar os meus limites, assim, sabe? Eu sei exatamente daquilo de que eu sou capaz, daquilo de que eu não sou capaz, assim. Então, não tenho vontade de me aventurar por campos e por águas que eu sei que eu não vou saber navegar. E aí, né, eventualmente, eu prefiro, sei lá, chamar outra pessoa para trabalhar ou convidar alguém que saiba fazer isso melhor do que eu. Então, é isso, assim, sabe? É você criar estofo, criar bagagem. Eu acho que isso também é o principal, assim, repertório, bagagem, né? Ler muito, ver muito filme, conhecer, assim, né? Então, ter esse apego ao conhecimento, assim mesmo, sabe? De até para também saber o que você quer fazer, assim, sabe? Né? Acho que nessa fase que vocês estão, é um momento de muita experimentação mesmo. E também, assim, não acho que não é um momento agora. Essa frase que eu falei de ter a exata dimensão do seu tamanho, talvez ela vá se verificar daqui a uns anos. Então, acho que esse momento, né, de vocês aí que ainda estão na faculdade, é um momento de se jogar mesmo, de conhecer, de experimentar, de tentar, né, de dar com a cara na água, enfim, de errar. E faz parte também, né? Faz parte também. Mas é isso, assim, eu acho que o caminho é entendendo. Eu imagino que vocês já devam ter, né, passado por isso já, né? Quantos de vocês não entraram na faculdade com um interesse e mudaram ao longo da faculdade, né? Eu tinha um amigo, por exemplo, quando ele entrou na faculdade, ele gostava muito de futebol, o objetivo dele era ser jornalista. Amigos meus que entraram na faculdade nunca tinham pegado uma câmera de fotografia. O cara se apaixonou por fotografia e virou um baita fotógrafo, né? Essas coisas acontecem, assim, e que bom que acontecem, né? E você tem que se permitir. E é isso, assim, ou não, você quer ir para uma área acadêmica, né? Enfim, isso é uma possibilidade super legal também. Já tive essa mosquinha, já pensei isso 1 milhão de vezes, assim, se eu devia ter seguido carreira acadêmica, por exemplo, e ter
focado aí, porque a carreira acadêmica, de fato, é uma carreira que demanda muita dedicação, publicação, né? Enfim, o Mikael aí sabe muito bem, né, Mikael? Assim, o quanto tem que produzir, tem que, enfim, prestar conta, né? Assim, a gente acha que a vida acadêmica é só glamour, no sentido de sou um mestre, né? Enfim, vou pesquisar né? Mas é uma linha de produção também, né? É uma linha de produção de conhecimento aí. Então é isso, assim, é entender, né, aos pouquinhos para onde vai e testar. Tem um ponto, talvez assim mais polêmico na tua fala ali, Carlos, é quando tu fala sobre, em alguma pergunta apareceu a questão do diploma, enfim, e tu foi um cara que disse que eventualmente não existiria de fato, essa obrigação, né? Não é um defensor. E a gente recebeu, anos atrás, o Audálio Dantas aqui na Unicinos, e eu lembro que perguntaram para ele essa mesma questão, e ele disse que nunca tinha frequentado uma universidade, enfim, mas se ele tivesse o feito, ele teria sido um jornalista ainda muito melhor do que ele foi. Ele foi um grande, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Qual é o teu ponto de vista, assim, para a gente deixar mais claro esse ponto aí da tua fala? Legal. Conheci bem o Audálio Dantas também. Já o entrevistei algumas vezes. Então, o meu ponto, na verdade, é que, assim, eu acho que o jornalismo, em última instância, é uma técnica, né? Ele não é necessariamente uma ciência. Então, assim, é algo que você consegue aprender, né? Assim, os rudimentos, pelo menos, dessa técnica, com uma certa rapidez e, na verdade, o que vai fazer de você um bom jornalista é a prática, enfim, e principalmente um faro ali, uma perspicácia para determinados assuntos, assim. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: acho que a faculdade de jornalismo, assim, né, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito, assim, né, enfim, eu conheci minha esposa na faculdade, eu tenho, né, a gente tem um bloco de carnaval que é do pessoal da faculdade, eu tenho um time de futebol até hoje com os amigos da faculdade, então, assim, claramente a faculdade de jornalismo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Mas se vocês me perguntarem do ponto de vista estritamente profissional, né, eu acho assim que investir em conhecimentos, né, de áreas específicas talvez me pareça uma coisa, uma conciliação importante, né? Eu não estou dizendo que desistam da faculdade de jornalismo sei lá, corram para uma faculdade de direito, né? Que era o que minha mãe queria que eu tivesse feito. Mas eu acho que, na medida do possível, conciliar isso é muito importante, assim, de verdade. Até porque, assim, na verdade, faculdade não é apenas pelo que você aprende, mas também pelas relações que você constrói, né? Eu acho que esse meio da comunicação é um meio muito bacana, não tenho dúvida alguma sobre isso. E vocês vão levar isso para o resto da vida de vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o diferencial profissional, né, enfim, a capacidade né, enfim, de construir uma bagagem, um estofo mais interessante, tem a ver com essa formação mesmo, né? Que você pode buscar em outras áreas, né? Se você gosta de economia, sei lá, na economia, na filosofia, no direito, enfim, né? Na sociologia, enfim, nas mais diversas áreas possíveis. Mas é isso, assim, eu já conheci grandes jornalistas que não fizeram faculdade de jornalismo, né? E não acho que eles sejam menos jornalistas por causa disso, e não acho que eles teriam sido diferentes, os jornalistas melhores, se eles tivessem feito faculdade de jornalismo, em vez das faculdades que eles fizeram, né? Enfim, essa discussão às vezes me cheira mais como, é uma opinião pessoal, que pode ser polêmica, mas enfim, às vezes me cheira mais como uma reserva de mercado do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Mas é isso, assim, o conselho que eu dou é esse, né? É investir em outras áreas de formação, é ampliar o repertório, porque, assim, em última instância, as pessoas mais interessantes e as pessoas que eu realmente admiro são pessoas que têm uma cultura quase que enciclopédica, assim, né? São as pessoas que, os grandes professores que eu tive, assim, isso, né? Enfim, é o cara que manja muito de literatura, mas ele manja muito de sociologia, ele manja muito de antropologia, essas coisas, né? Os livros que eu mais gosto de ler, inclusive,
Eu estou lendo um livro agora muito legal, chamado Despertar de Tudo, né? Que é um livro feito por um arqueólogo e um antropólogo, né? Assim, e é o tipo de livro que é isso. O cara, eles têm uma cultura muito enciclopédica, assim. Mexe com muitas questões, né? Tangencia muitas questões. Enfim, é o tipo de conhecimento que mais me agrada. Esse que é mais enciclopédico. Então, é nesse sentido assim que eu acho que o diploma não me parece algo imprescindível. Acho que o imprescindível é se manter curioso e conectado, assim, antenado. Última questão aí, Carlos, para a gente terminar a nossa conversa. Ainda tem espaço para grande reportagem, para esses 2 meses de apuração, 40 pessoas entrevistadas, 40 mil caracteres produzidos? Tem leitor para isso? Como é que é esse mercado e qual é a tua visão sobre essa prática que muitos alunos entram, né, com essa vocação do literário, da grande narrativa? E teu discurso é mais otimista, mais pessimista? Por onde tu circula? Vou responder assim, acho que existe sim, acho que está escasseando, mas vou dar um exemplo importante. Acho que vocês conhecem aquele Chico Felice, né, que explodiu aí com aquele podcast como é que é? A Casa Abandonada, a Mulher da Casa Abandonada, né? Eu entrevistei o Chico Felice, ele é um dos entrevistados, inclusive, do episódio sobre Hope Labor do podcast, do Trabalheira. Porque o Chico Felice ele teve um típico episódio de Hope Labor, né? Ele foi convidado para escrever um conto para uma revista, não foi remunerado por isso, né? Ele estava tentando engatar na carreira de escritor e falou: vou fazer de graça, porque pelo menos meu nome vai estar lá. E depois ele descobriu que a revista era um publi editorial, né? Era uma revista bancada por uma super marca. E falou: pô, não é possível que não tivesse, né, dinheiro para me pagar. E ele botou a boca no trombone, enfim. Então, ele tá nesse episódio. Aí o Chico, ele agora, enfim, né, dessa vez que eu conversei com ele estava se dedicando a um livro-reportagem, e o objetivo dele, assim, o plano dele era fazer uma grande investigação, livro-reportagem, e vender os direitos, né, para fazer série, né, enfim, filme, ficção. Esse é um modelo de negócios aí, ó. Eu já estou dando evidentemente não é tão simples assim, né? O Chico é um cara, enfim, talentoso, trabalhador, e conquistou o espaço dele a ponto de também ser um cara demandado e respeitado por esse conteúdo, né? Mas essa é uma possibilidade, assim, né? Talvez, assim, as grandes reportagens, assim, tenham um canal de escoamento que pode ser esse. Acho que, sim, vai existir espaço ainda para grandes reportagens em sites, em jornais, em revistas, mas a verdade é que isso vem perdendo espaço mesmo, assim. Acho que vem perdendo espaço e também aprender na Repórter Brasil agora, né, a gente faz muitas matérias de fôlego muito grandes, investigações muito densas, e a gente está, inclusive, numa reflexão sobre isso, assim, de como quebrar esses materiais, investir em diversas formas de comunicação, misturar isso com vídeo, com áudio, com texto, né? É um aprendizado mesmo para todo mundo, assim. Eu acho que vale a pena pensar em diferentes formatos. Mas, assim, é isso. Se a gente pegar aí, vários grandes jornalistas têm livros publicados, né? A Malu Gaspar, Thaís Oyama, e tem público também para isso, gente. Tem público. Assim, acho que não dá para ter a ilusão de que, né, você vai ser a Naomi Klein, né? Aquela escritora americana que cada livro que publica vira um best-seller e ganha rios de dinheiro com isso, né? Até porque o público dela é mundial mesmo, né? Enfim, nosso mercado é completamente diferente. Mas é isso, assim, é mais uma coisa que tem que saber fazer, né? É isso, acho que tem que experimentar, brincar com roteiro, brincar com grande reportagem, brincar com podcast. E aí, né, cada história também, às vezes, demanda um formato diferente. Também tem que ter essa leitura de entender, putz, aqui a gente pode ir por esse caminho, esse aqui a gente pode ir por outro, né? Acho que é por aí. Carlos, muitíssimo obrigado pela tua participação aí na abertura da nossa semana acadêmica, né? Chama atenção esse teu repertório, essa tua bagagem também de conhecimento, enfim, essa tua curiosidade, né?
E esse teu trânsito por várias áreas aí, acho que isso é uma questão que os alunos também problematizam, se questionam, né? E como tu bem sinalizou, o mercado se reconfigura de maneira muito rápida, muito fluida, e quanto mais portas a gente conseguir abarcar, eu acho que mais chances a gente tem de se posicionar de maneira criativa e inovadora, né? Então, queria só te agradecer aí por todo esse relato, e eu deixo aí um tempinho para te despedir do pessoal e passar uma última mensagem aí antes da gente encerrar a nossa transmissão. Eu agradeço bastante também. Eu vou só deixar, na verdade, uns links aqui para vender meu peixe. Ó. Aqui tem o link aqui do Trabalheira, do nosso podcast. Né? Esse aqui, na verdade, é o link do último episódio, que saiu recentemente também, né? Uma parceria com o UOL. Quem quiser ouvir, tá aí. Enfim, os outros episódios estão aí também, para quem se interessar. Vou deixar aqui também link aqui da minha coluna do UOL também, que sai às terças-feiras. Então, também, quem quiser acompanhar, tá lá. Conhecer nosso trabalho na Repórter Brasil e enfim, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para me escrever, para me procurar, se tiverem ideias aí de projetos, enfim, né? Estou sempre à disposição, eu gosto bastante de trocar, assim, a gente, né, estou à disposição. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, é sempre legal conversar, é sempre legal ter espaço para falar sobre esses assuntos, eu acho que isso é muito valioso, assim, eu gostava muito também quando iam pessoas na faculdade conversar, assim, acho que, né, isso me ajudou muito também a entender o que eu queria fazer da vida e é legal demais, assim, né, poder conversar, enfim, ter esse papo. Uma pena que não é presencial, assim, uma pena que a gente não consegue se ver, mas faz parte também, né, dessas mudanças aí que foram também muito impactadas pela pandemia, né. Carlos, tu consegue deixar o teu e-mail aí para a gurizada? Deixa sim, ó, eu vou deixar o da Repórter Brasil de vocês. Feito, porque eu estou passando essas informações aqui já direto lá para o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Feito, Carlos, muito obrigado. Que a gente possa se reencontrar em breve, talvez presencialmente, mas já de antemão, né? Super obrigado aí pela disponibilidade. Desde logo tu atendeu o nosso pedido e é legal quando a gente tem pessoas assim solícitas e que possam transmitir todo esse conhecimento, essa bagagem para os nossos alunos. Que é uma semana justamente para a gente sair um pouco do espaço, né, tradicional da sala de aula e ter essa interação com outros palestrantes, com profissionais também de fora aqui da região sul, né? Amanhã a gente vai estar com a Camila Diesel, que trabalha com jornalismo cultural, no meio radiofônico, né? Numa atividade que vai ser presencial, porque a Camila Diesel é aqui de Porto Alegre. E legal aí, passei todas as informações para a gurizada, talvez alguém entre em contato contigo, quem sabe algum outro projeto se funda a partir disso. E muito obrigado mesmo, está todo o pessoal aí agradecendo a participação e agradecendo também todos os ensinamentos, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, Carlos. Um forte abraço. Um abração. Pelo debate, acho que foi muito rico, muito proveitoso, e amanhã estaremos, então, com a Camila Diesel, 19h30, ali no espaço do LabTix. Uma boa noite a todos e muito obrigado.